Pai do Senhor, igreja, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez eu quero cumprimentar a todos e quero te convidar para que possa estar acompanhando conosco mais um texto da Palavra de Deus. Dessa vez estaremos lendo a Palavra de Deus num texto que encontra-se em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 9 e 10. Onde a palavra de Deus tem muito a nos dizer sobre esta passagem, esse ponto específico. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 e 10. Acompanha comigo, por favor. Vamos lá, 2 Samuel. Deixa eu buscar aqui. Enquanto você busca aí, meu irmão. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 e 10. Acompanha comigo, por favor. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Vamos estar falando com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por mais uma oportunidade de estar compartilhando a palavra do Senhor com a tua amada igreja. Eu quero, meu Deus, pedir ao Senhor que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa falar ao coração da tua igreja, meu Deus, através desta palavra, meu Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha tocar em cada vida nesta noite, meu Deus, e que possamos ter o entendimento adequado da tua palavra, meu Deus. Por isso eu falo que eu peço ao Senhor mais uma vez, esteja conosco e fala aos nossos corações. É a oração que faço a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Bem, a palavra do Senhor, o título dela é Família, uma bênção a ser mantida. E aí, é interessante porque nós estaremos estudando em cima de um texto conhecido e falando em cima de um personagem bíblico também bastante conhecido, que é Davi. E aí, existem algumas características que são bem notadas e bem conhecidas, mas algumas nem sempre são tão citadas, até porque são características negativas que teve na vida de Davi. Quando pensamos em Davi, logo nos vem à mente que ele era pastor, que ele era tocador de harpa, matador de gigante, rei e antepassado de Jesus. Em resumo, um dos maiores homens do Antigo Testamento. Davi tem uma passagem, um papel de destaque no Antigo Testamento pela sua coragem, pela sua bravura, por ser um homem de grandes qualidades. Reinou durante 40 anos. Um grande guerreiro, entre tantas outras características de Davi. Mas existem outras características, tais como traidor, mentiroso, adúltero e assassino. Assim como as virtudes, a Bíblia, ela não encobre os defeitos dos homens e mulheres. Então é interessante porque as características de Davi mais conhecidas são de fato essas inicialmente citadas. De ser um grande guerreiro, um homem que foi segundo o coração de Deus,
um homem que ele se colocava diante do Senhor, mas infelizmente Davi, como eu e você, temos também algumas características que precisam ser trabalhadas. E é interessante porque a Bíblia, ela não encobre essas coisas. Ela cita de todos os personagens, né, de todos os homens e mulheres, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tudo de fato que esses homens e mulheres tiveram como situações ou como pontos altos e baixos da sua caminhada ao longo da descrição dos livros da Bíblia. E mostra que esses personagens, eles foram sim usados por Deus, mas também, como eu e você, somos falhos e necessitamos de fato da glória de Deus em nossas vidas. E aí o ponto principal dessa abordagem é falando o que essas consequências vieram a gerar sobre a vida de Davi, sobre sua família. Quando nós lemos, principalmente no versículo 10, ele deixa bem claro o que de fato estaria acontecendo na vida dele a partir desse erro, daquilo que Davi errou através do adultério com Batseba. E aí no versículo 10 ele cita isso, que a espada não se apartaria jamais da casa de Davi. Ou seja, Davi, como rei, ele tinha autoridade, ele tinha todo o poder para conquistar e, como era permitido, poder ter a mulher que quisesse. Mas Davi foi se interessar justamente por uma mulher casada e, pior do que isso, Davi planejou a morte deste homem, do marido dessa mulher, para que ele pudesse tê-la de uma forma que não fosse ilícito, né? E só que infelizmente, primeiro por ela ser casada, ele poderia ter outras mulheres que não fosse Batseba. E segundo, ele planejou foi uma forma que de fato uma forma covarde. E aí ele, através desse erro, ele teve consequências sobre a sua família. E aí mostra para mim e para você que ele, né, Davi, foi um homem segundo o coração de Deus, né? Em 1 Samuel 16, versículo 12 e 13 cita isso. Homem de grandes feitos e conquistas, respeitado e querido pelo seu povo, porém ele foi um pai ausente. Devido aos erros cometidos no passado com o adultério com Batseba e o homicídio de Urias, esposa de Batseba, obteve Davi as consequências dos pecados cometidos, em especial sobre a sua família. E aí, quando cita que ele foi um pai ausente, nós observamos por um acontecimento específico dentro da sua casa, dentro da sua família, onde seu filho, Amnon, o primogênito, foi morto por meio-irmão, que era Absalão, devido mesmo ter violentado, estuprado a sua irmã, Tamar. A omissão de Davi motivou a mágoa e rebelião de Absalão em relação a Davi. Então, ou seja, um dos irmãos, ele de forma violenta, ele acabou abusando da sua meia-irmã, né, da filha de Davi com outra mulher, e a violentou, e um outro irmão, também filho de Davi, com uma outra mulher, ele não aceitando tal violência, e principalmente pela ausência de uma postura, de uma posição de Davi naquela situação, ele resolveu agir e fazer justiça com as próprias mãos. E aí nós vemos que já são as consequências do erro anterior de Davi com Batseba. Isso mostra também para nós que, primeiro, que nós somos falhos e dependentes do Senhor. Segundo, que as escolhas, as decisões que tomamos ao longo da nossa vida geram consequências boas e ruins.
E que nós, mesmo sendo servos de Deus, assim como Davi, que a própria Bíblia descreve, que foi um homem segundo o coração de Deus, ele e nós não estamos ausentos de tropeçarmos, de fazermos escolhas ruins e que essas escolhas venham a gerar consequências também ruins em nossas vidas. Ou seja, durante a nossa caminhada cristã, nós precisamos estar atentos a todas as decisões, as nossas escolhas, aquilo que fazemos, que falamos, que decidimos, que escolhemos, porque essas coisas gerarão consequências nas nossas vidas, sejam consequências positivas ou negativas. E aí, continuando, fala que em nossa vida secular, assim como na nossa vida espiritual, temos desafios e alvos a serem alcançados. A disponibilidade de tempo cada vez diminui e nos vemos envolvidos com ativismos de várias tarefas, seja trabalho, a vida social, a igreja, academia, estudos. E aí é um ponto de atenção, porque o tempo é um recurso não renovável. E ao longo da nossa vida, o tempo que você desperdiça ou que você utiliza de forma inadequada, você não consegue recompensar ou recuperar. E aí o que acontece? Ao longo da sua vida secular, em meio a tantas atividades que nós temos, né, se nós não tomarmos o cuidado, muitas vezes uma das conquistas, que são as maiores conquistas que nós temos, que é a nossa família, se nós não tomarmos cuidado, podemos perdê-la. Seja um relacionamento, seja a sua relação, o seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com as pessoas queridas. Se nós não tomarmos o cuidado, não dedicarmos um tempo de qualidade com essas pessoas, em nossos relacionamentos, amizades também, nós perdemos muitas vezes essas pessoas, ou nos distanciamos, ou deixamos marcas que muitas vezes não podem ser totalmente consertadas. Então, este foi um ponto de consequência na vida de Davi, mas que isso poderia ter sido evitado se Davi ele tivesse tido um cuidado maior com a sua família. E é interessante porque, de novo, assim como a Bíblia cita os acertos e os erros dos seus personagens, dos homens e mulheres, no Antigo e no Novo Testamento, na nossa vida também, nós temos acertos, mas temos erros também. E nesses erros, nós precisamos estar fazendo uma autoavaliação e vendo o que precisamos melhorar, o que de fato tem sido a causa ou foram as causas desses erros, para que nós possamos trabalhar em cima dessas causas e não deixar que isso venha a acumular de uma forma que, quando você se atentar para aquele problema, talvez aquele problema já não tenha nem mais solução, ou se tiver, vai deixar uma marca muito grande, sendo que você já poderia ter trabalhado ou ter eliminado aquela causa já com um tempo muito menor, ou seja, muito antes que aquilo viesse a se acumular. E aí, continuando ainda, o tempo, como eu disse, é um recurso não renovável, você não recupera. Você não consegue voltar o ponteiro do relógio, e aí há situações que só há uma oportunidade, seja um trabalho, ou um relacionamento, ou uma viagem, ou até a perda de uma pessoa importante. Às vezes, é a decisão única de uma vida. Precisamos planejar e usar o tempo com sabedoria. Entre tantas atividades, como Davi tinha a responsabilidade de ser o líder, de ser o rei, de ser a pessoa, a referência do seu povo, a pergunta, assim como foi para Davi, é a pergunta para nós hoje. Como o tempo é um recurso não renovável, a pergunta é, entre tantas atividades que nós temos, a pergunta, como está a tua vida familiar? Será que você tem dedicado um tempo de qualidade para as pessoas dentro da sua casa, dentro do seu lar, as pessoas queridas?
não apenas da tua família, mas da tua rede de relacionamento, seus amigos, os seus familiares, pessoas que são importantes para você. Como está este relacionamento? Ainda tem conservado o costume de orar com seus familiares, com seu cônjuge, com seus filhos? Ou será que nós estamos esperando que depois que alguma dessas pessoas, se distancie, ou talvez deixemos de ter o contato frequente com essas pessoas e que venhamos a lembrar, eu poderia ter feito isso, aquilo outro, mas aí a pessoa já está distante, talvez já não está nem mais contigo, talvez o pai até já o chamou. E aí, de alimentar-se à mesa também com a sua família, um tempo precioso de você poder compartilhar o seu dia a dia, as suas preocupações, os seus desejos, os seus projetos, de compartilhar como foi o dia com a família, compartilhar seus sonhos e também com tantas outras coisas que são coisas tão importantes que muitas vezes, de novo, com o ativismo, com a rotina do nosso dia a dia, deixamos passar e não valorizamos. E isso é importante também para os pais. Nós estamos falando aqui de forma bem abrangente, mas também para os pais. Porque esses princípios, esse tempo de qualidade que você dedica para a sua família, com as pessoas amadas, este tempo ele também vai ser observado pelos seus filhos. Eles vão observar que isso é importante, que quando eles estavam na casa dos seus pais, que tinha este momento, que era um momento único, interessante, que todos se reuniam, que compartilhavam a palavra do Senhor, que compartilhavam a oração através do agradecimento de grandes bênçãos, mas de pequenos bênçãos também, de agradecer pelo alimento, agradecer pela misericórdia de Deus, de estar juntos ali em família e de fato fazendo a diferença ali nos relacionamentos entre essas pessoas. Isso será levado também para a família deles, o dia que eles tiverem os seus cônjuges, os seus filhos, ou seja, qual tem sido a herança, os princípios que nós temos deixado, o legado que nós temos deixado para os nossos familiares, os nossos descendentes e para as pessoas também do nosso ciclo de relacionamento. Absalão tinha tudo, ele tinha dinheiro, castelo, prestígio, posição social, status, era um homem bonito, mas ele não tinha um pai presente. Ele não tinha família, não tinha uma referência de líder que transmitisse ensinamentos, amor, relacionamentos com Deus. Absalão, assim como seus irmãos, não queria um rei, mas um pai. Às vezes, nós temos nos preocupado com tantas coisas na nossa vida, principalmente na questão de bens, de conquistas, são importantes sim, mas não é a principal coisa. Não é o principal foco teu como família, como um sacerdote, como um servo de Deus. A sua família é aquilo que tem que ser algo mais importante na tua vida depois do Senhor, depois do reino de Deus, é a tua família. E tantas coisas que nós temos nos preocupado, muitas vezes, de dar uma boa escola para os nossos filhos, de deixar grandes heranças ou bens materiais para nossos filhos, sendo que o que os nossos filhos mais precisam é de um pai, de uma mãe, de uma família estruturada, de pessoas que tenham de fato o entendimento do real propósito e missão que Deus deixou para nós como pais, como mães, como pessoas referências dentro do nosso lar. Os nossos filhos, eles precisam sim de uma boa escola, de bens, de uma vida com conforto, sim, mas muito mais importante do que isso, irmãos. Eles precisam de ter pais que de fato possam se colocar como pais à luz da Bíblia. Pais que sejam servos de Deus e que compartilham esse mesmo Deus que adoram com seus filhos, que transmite esses princípios para a sua família, para que os seus filhos cresçam debaixo de uma estrutura que depois eles também vão construir a deles.
que terão a sua família também estruturada porque anteriormente aprenderam com seus pais. Assim como Absalão e os demais filhos de Davi, eles queriam muito mais do que um rei, queriam muito mais do que simplesmente conforto, um palácio, status ou posição social. Queriam ter um pai, queriam ter uma pessoa que estivesse ali com eles e que pudesse abraçar, compartilhar carinho, compartilhar o mesmo Deus que servia. E não se omitir, não se ausentar de situações que são comuns, rotineiras, de problemas e de relacionamento entre as famílias. Mas uma pessoa que, com a sabedoria dada por Deus, venha a ser um instrumento não apenas fora da sua casa, como um grande líder, mas principalmente dentro do seu lar. Porque a família é a primeira conquista, são as pessoas que inicialmente nós precisamos estar evangelizando e fazendo a diferença. Para aí sim, nós podemos também estar conquistando e evangelizando pessoas fora da nossa família. Às vezes julgamos que recursos materiais compensará a ausência de um pai. Nossos filhos podem ter tudo, mas não podem ficar sem os pais e sem Deus. Não podemos transferir responsabilidades que são intransferíveis. A responsabilidade que é minha, que é tua, ela não pode ser transferida para outra pessoa. Essa responsabilidade é nossa e Deus irá cobrar de cada um de nós. Não podemos deixar de confrontar nossos filhos com a verdade. Quando erram, precisamos, como pais, manter a postura correta e ensiná-los da forma adequada. Faça da sua casa seu primeiro campo missionário. Invista em sua família. Saiba que a família é projeto de Deus. Ensine a palavra do Senhor a seus filhos, conforme o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7 orienta. O mundo tem levado muitos destes filhos que têm pais ausentes, seja pelas drogas, seja pela prostituição, alcoolismo, crime e tantas coisas más. E você, o que tem feito para evitar isso? Ainda é tempo, meu irmão, minha irmã. Então, que você reflita em cima da mensagem desta noite. É uma mensagem um pouco pesada, mas é uma mensagem de reflexão, porque, conforme foi citado no início dessa mensagem, assim como Davi, que teve uma série de qualidades, ele também teve alguns erros. Nós também temos várias qualidades, mas também temos erros. E isso é natural, isso faz parte do homem carnal. Mas Deus, ele é rico para nos transformar, nos aperfeiçoar e nos perdoar naquilo que precisamos melhorar. Então, que possamos refletir e avaliar se nós temos, de fato, colocado a família como algo importante em nossa vida, dedicado um tempo de qualidade, avaliado se aquilo que temos feito e temos nos preocupado, de fato, é o mais importante que podemos deixar para a nossa família. Então, pense nisso, meu irmão, minha irmã, e que se você observar que existem pontos ainda que precisam ser melhorados, coloque diante do Senhor, peça uma estratégia, peça sabedoria a Ele, que eu tenho certeza que Ele irá te dar. Então, para encerrar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te agradecer, meu Deus, e que esta palavra, meu Pai, este texto, Pai, e todos os textos complementares, assim como a abordagem que foi feita, que possa, meu Deus, de fato ir ao encontro do coração de cada um, meu Deus, de cada uma, a tua igreja, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, somos falhos, somos dependentes do Senhor. Precisamos, meu Pai, que a tua misericórdia nos alcance e que o Senhor nos aperfeiçoe, meu Deus, como servos, como líderes, como sacerdotes, e que o Senhor nos dê, Pai, sabedoria, para que possamos, meu Pai, investir um tempo de qualidade, que possamos, de fato, meu Deus, investir em nossa família, para que possamos, meu Deus, ter uma família sadia, uma família estruturada, uma família que agrada ao Senhor. Por isso, meu Deus, nos abençoe, nos dê sabedoria, é a oração que faço a Ti no nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez eu quero te agradecer
por esse tempo de estar conosco, nos acompanhando, e que o Senhor possa falar no teu coração, assim como tem falado no meu coração. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia em nossas vidas. Amém. Glórias a Deus.